Galerinha iluminada, meu nome é Bruno Mantovani, bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Você já ouviu falar o que é wall washer? Lavar a parede? Que desgrama é essa, Bruno? Como que faz isso com iluminação? É exatamente isso, é um efeito de luz. Basicamente, aí traduzindo ao pé da letra, wall washer significa lavar a parede de luz. Significa que estamos utilizando aí uma fonte luminosa, podendo ser pontual, podendo ser difusa, e que essa fonte luminosa ela se espalha pelo ambiente. Pode-se até dizer que é uma mistura de luz direta com indireta, porque é uma luz que ela bate na parede e ela vai lavando. Eu posso falar que eu tenho um degradê de luz? Com certeza, porque ela vai começar mais intensa próximo da fonte luminosa e depois ela vai começar a ficar menos intensa. O wall washer era utilizado como as lâmpadas palito, rebatia no alumínio e lavava a parede de luz. Já usei com fluorescente, com T5, mesmo procedimento, uma T5 aí mais uma peça ali por volta de 60 centímetros e aí rebate essa luz, e outras lâmpadas como a lupinha halógena. Então usei algumas luminárias e hoje com LED, com as lentes tem melhorado muito isso, tá? Eu vou pegar aqui para vocês, ó, pegar o primeiro aqui na mão. Então, vamos ver, aqui dá para ver legal. Para vocês entenderem, eu tenho esse spot aqui, ó. Então eu tenho um spot assimétrico, olha o formato dele. Se você olhar de baixo, ó, você percebe que eu tenho um direcionamento aí, que é essa assimetria da peça. A lâmpada vai vir aqui nessa parte, então eu vou ter aqui um soquete aqui, ó, a fonte luminosa vai estar aqui. E aí o que acontece? Essa luz ela vai ser jogada de lado, então o spot de embutir, o gesso está aqui, eu vou estar na linha aqui do gesso, ó. E aí ela vai rebater aqui, ó, essa peça ela ajuda a ter uma angulação que faz com que a luz saia de lado. Alguns modelos até tem um leve direcionamento, mas a maioria do wall washer não tem, elas são fixas, porque a peça já tem uma angulação calculada. E aí, ó, deixa eu ver se eu tenho um manualzinho aqui na caixa. A relação da distância para, por exemplo, a parede aqui. Quanto mais perto eu estiver, mais baixo vai começar o raio, a luz aqui na parede e mais intensa. Quanto mais eu distancio, mais a luz vai estar próxima ao teto. Vamos imaginar que aqui, vamos fazer uma linha aqui imaginária, tá, pessoal? Teto e parede, ó. Aí o spot vai estar aqui no nível do teto. Eu com esse spot aqui, quanto mais junto, mais baixo ele vai começar essa luz aqui e mais forte. Eu vou distanciando, esse ângulo da luz ele tende a estar mais próximo aqui de cima e a luz cada vez mais uniforme. Então você tem uma relação dessa distância que é interessante e tem como calcular, e eu incentivo também a testar no local. Até tem um desenho aqui, ó, que vem na peça. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí, ó. Aqui está o spotzinho aí, ó. Olha lá, tá vendo, ó? A câmera está ajustando. Isso, olha lá. Tem um spotzinho, distância da borda da luminária e o início do efeito de luz. Aqui, ó, eu tenho uma leve ranhura aqui, ó. Vocês enxergam um triângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem um triângulo isósceles aí, que é a relação da distância. Aqui tá muito clarinho, a câmera não está captando aí. Mas eu tenho aí, ó, uma relação aqui, ó, dessa distância. Então, quanto mais eu vou distanciando, e aí você tem esse cálculo dessa relação. Ó. Isso aqui tem um gabarito, acho que dá para enxergar melhor. Ó. E aí eu tenho a distância. Ó. Quanto eu vou distanciando 20 centímetros, eu tenho o início do efeito de luz a 12 centímetros. Olha lá, é que vai sair invertido aí na câmera. Ó. Acho que dá para enxergar um pouquinho aí. Ó. Isso, ó. Tá vendo? Então vem um gabaritinho. Quanto mais eu tenho a distância aí desse spot, o efeito de luz vai mudando aí com relação aos centímetros, tá? Isso. Agora foi melhor, esse estava mais nítido. Aqui são alguns exemplos de spots, tá? Pode ver que aí é a mesma situação, ó. Tem o que eu mostrei para vocês na mão, que tá aí uma foto de perfil, uma foto vendo de baixo. Ficou branco com branco aqui, mas acho que dá para vocês verem.
E aí em cima tem um outro tipo que eu posso usar uma lâmpada dicróica aqui, e aí ele joga nesse refletor de alumínio aqui, eu falo apelido de uma escadinha, né? E aí também mesma coisa, é uma peça assimétrica, eu jogo a luz de lado, tá? Então é uma característica de muitas luminárias wall washer, principalmente que vai no teto. Mas você pode ter um wall washer com a peça reta, e aí você vai fazer o efeito de wall washer no modo que você vai aplicar. Em algumas situações, essas peças você tem como angular ela, tá? Vem um suportezinho e você consegue mexer no suporte ali para dar uma diagonal nesse efeito de luz. Esse tipo de peça aqui é para área externa, existem alguns modelos RGB também, que muda de cor, a maioria é no tom amarelo aí, 2700 kelvins. E aí você tem essa situação aqui, olha lá, refletindo numa parede de revestimento, um pouco mais intensa nessa outra imagem abaixo. Qual que é o lance desse tipo de situação do wall washer para iluminação externa, né? Ele traz um embelezamento do efeito de luz, de projetos arquitetônicos, como os prédios comerciais, pontes, né? A gente vê lá a ponte espraiada aqui em São Paulo, alguns clubes, edifícios, dependendo ali o efeito desejado, você vai ter esse efeito de luz. E é muito legal, assim, porque ele pega aquele revestimento, essa irregularidade, essas texturas, principalmente em locais externos que você não tem só a parede lisa que normalmente a gente usa, né, dentro de casa. Então é bem legal. Eu vou mostrar uma foto da igreja de Gramado que eu fui esse ano, eu tirei a foto de pertinho. Deixa eu ver se até o próximo slide aqui para vocês. Olha lá, pronto, olha lá. E olha que legal, vou abrir mais um pouquinho para vocês. Olha o efeito aí, valorizando as texturas, né? Você tem um efeito degradê de luz, né? Então você vê um pé direito alto aí, e você tem, é lógico, uma foto de celular, né? Não tem aquela, não é uma foto, a qualidade não é das melhores com a luz normal aqui, ainda mais à noite, como o celular não tem essa função. Mas se fosse de um celular mais atual e uma fotografia, uma máquina fotográfica bacana, a gente ia ver, não ia ter essa explosão de luz aí, né? Mas dá para entender o efeito, né? Então a gente tem uma luz mais intensa embaixo e ela começa a fazer um degradê de luz. E é muito legal esse efeito, né? Eu tenho uma luz uniforme, mas que ao mesmo tempo eu tenho uma valorização dessa arquitetura, dessa textura. Ela tem uma nuance bem legal. E é claro, depois eu tenho uma borda aqui nessa parte de cima que ele vai acabar obstruindo a luz continuar. E aí eles continuam com mais efeito wall wash lá de cima, né? Na parte de cima e continua para valorizar ali o topo da igreja, faz esse bem legal, tá? Vamos ver mais uma imagem aqui. Ah, aqui eu tirei a foto de perto, ó. Aqui ficou melhor para vocês entenderem. Ó, a dramaticidade aqui na textura, ó. Tem uma intensidade maior vindo aqui de baixo e eu começo a ter um efeito de luz e sombra. Eu adoro esse efeito, né? Acho que quando a gente pensa em iluminação, sempre temos que pensar também na sombra, tá? E aqui, ó, eu tirei a foto, eu fui lá, né? Lógico, curioso, né? Dei uma espiadinha ali e tirei atrás do arbusto para ver como é que era. Aqui, pessoal, são grades para evitar vandalismo, né? Que às vezes a pessoa pode roubar a luminária, então isso aqui é mais para proteger do vandalismo. Ela está aqui, ela abre bem o ângulo, normalmente são aberturas médias para ângulos bem abertos, então vai desde 30 graus de abertura até 120 ou mais, porque a ideia não é ficar muito pontual, é realmente espalhar e lavar a parede com luz, ó. A gente já começa ali de baixo. E aqui são exemplos que eu peguei, a foto está estourada, mas para vocês entenderem essa questão do colorido, tá? É difícil, eu acho que usei uma vez só porque a pessoa pediu e tal, mas tem aquela coisa lá das datas, novembro azul, setembro amarelo, então tem, de acordo com aquele mês, às vezes a pessoa também, o monumento público deixa naquela cor da campanha do mês, e você vê que é o mesmo tipo de luminária. E aí você tem controle remoto ou você pode programar essa luminária para fazer esse efeito aí. Mas é o mesmo esquema, ó. Começa ali encostadinha na parede, você pode dar uma bem encostada ou de 10 a 20 centímetros. Normalmente é bem pertinho para pegar bem esse faixa de luz logo do início, para dar a ideia que a luz vem lá do chão. Pode ser tanto o downlight, né, que é os primeiros exemplos que eu estou com a luz direcionada para baixo, né, ela vem de baixo para cima, como
o up light, né? Para quem não conhece esses termos, muito termo em inglês, né? Na iluminação, né? Parece aula de inglês. Wall washer, up light, down light. Mas é isso, são os termos que vêm e a gente precisa aí conhecer, que são utilizados aí, vamos dizer assim, globalmente, tá? Aqui é um tipo interessante que falei recentemente ó, na Empório Luz, que é um perfil de LED wall washer. Então aqui a gente tem uma foto técnica dele, do desenho, que vocês estão vendo. Você vê, é o mesmo processo, mesma funcionalidade, o mesmo esquema. Eu mostrei os spots que a gente tem ali, ele meio que na diagonal, e o perfil ele também é na diagonal. Então a luz vem na diagonal. Então aqui é que a parede está toda branca, não dá para ver. Eu tirei a foto do celular ontem aqui, ó, mas dá para ver aqui no início aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais a foto. Bem no início a gente tem uma sombra e ela começa dessa linha para baixo com uma luz mais intensa e ela vai aos poucos diminuindo, tá? Puxa, acho que aqui ficou um spot aceso e fez a bola de luz. Não era para ter aparecido aqui, mas veja mais aqui, ó, nessa parte da direitinha. Eu tenho a luz, ela vai diminuindo aos poucos. E você tem uma luz inteira na parede, ela faz um degradê de luz. Então eu tenho uma luz mais intensa, ela vai cair. Então aqui a ideia é a gente fazer um grafite, fazer alguma adesivação, alguma comunicação aqui. Então a ideia é que as pessoas venham aqui nesse local e aguçem a olhar essa parede, tá? Então ela tá branca por enquanto. E aqui ficou uma luz linear bem discretinha, tá? Tendência. Então aqui foi uma junção de tendência, tá? Que é a iluminação linear, e essa tendência trouxe uma evolução que é mantendo a técnica de wall washer. Então ficou bem interessante aí. Pegando aí uma questão de vantagens, né? Muitas pessoas perguntam, né? Eu acho que assim, o wall washer é uma luz muito agradável, ela não ofusca, tá? É uma técnica efetiva, assim, que traz uma nuance interessante no ambiente. E o fato dela ser uniforme, para nós seres humanos é muito confortável e nós gostamos e nos adaptamos muito bem. Até porque quando a gente fala de iluminação, a gente sempre tem a referência aí da luz do sol. E a luz do sol é uniforme, é a nossa principal referência. Então, muitas vezes a gente tenta procurar efeitos, é lógico, tem a luz pontual para onde ela é útil, eu uso bastante, mas nós, seres humanos, fomos preparados para ver a luz de modo uniforme, né? Então, para nós é muito fácil, é muito agradável isso, tá? Então, ela é uma mistura de luz direta, mas ela acaba sendo indireta porque ela está trabalhando, rebatendo essa luz. E aí o lance é sempre entender o que se pretende iluminar, se essa parede vai ter uma textura, se essa parede é lisa, se vai ter algum quadro, para entender esse efeito desses pontos aí, tá? Bem, é isso. Convido vocês aí a se inscreverem no canal, ativa o sininho aí para incentivar o YouTube, mostrar sobre a iluminação para vocês, né? A gente tem aqui trazer que eles referenciem a gente para aparecer aí na tela de todos vocês. Espero que tenha gostado aí, sinceramente, do vídeo de hoje. Mandem temas e obrigado e boa noite. Valeu, tamo junto.